solução do governo americano e ir para uma situação de ser sancionado e ser, de alguma forma, obstruído do sistema SWIFT, é um risco tão grande, porque as consequências são tão catastróficas para a nossa economia, o nosso sistema financeiro. Eu não torço para que o pior aconteça, eu não espero que o pior aconteça, mas eu não vou ficar de braços cruzados esperando a coisa acontecer e sem nenhum plano de contingência, sem nenhum plano B, não dá para ficar 100% no Brasil. Simplesmente não dá. Dadas as políticas que estão sendo tomadas, dado o norte que esse governo está tomando, o caminho que o governo está tomando, não tem como eu achar que a coisa vai dar bem. Seria uma ingenuidade da minha parte, vendo a situação, eu simplesmente concluir, não, quer saber, não vai ter problema. Começando mais um Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 21 de julho. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. Antes de começar a respondê-las, um recado muito importante, porque agora em outubro, dos dias 20 a 23, teremos mais uma edição da Missão Global, que acontece em Miami, no escritório da Liberta Global. São 4 dias de imersão de investimentos no exterior, economia global, cenário macro, estruturação de offshores, imigração e muito mais. Obviamente também falamos de Bitcoin. Eu serei um dos palestrantes, junto com o Leandro, meu sócio, Heraldo e mais outros especialistas. E é sempre um evento muito bacana, porque além dos conteúdos em que há muitos insights transmitidos, nós também temos todos os almoços, jantares, happy hour, enfim, é um momento que a gente consegue até se conectar melhor e conversar de forma muito mais próxima com os nossos clientes. São pouquíssimas vagas, então aproveitem, link na descrição do vídeo e código QR na tela. Acho que é isso então, Missão Global Miami, 20 a 23 de outubro. E por fim aqui um agradecimento ao pessoal da Zapala, vou até botar aqui ó, o logo da Liama, a Zapala, que é a nossa patrocinadora extraoficial aqui do canal. Eu digo extraoficial porque nós não temos nenhum contrato, mas eu já uso e divulgo a marca há tanto tempo, antes mesmo da gente ter eu receber presentes e brindes deles, eu já usava a Zapala, continuarei usando porque eu gosto muito da marca e recentemente ganhei mais uma leva aí de roupas, então muito obrigado pessoal da Zapala. Comentem aqui se vocês têm gostado das nossas roupas também. O canal não é de lifestyle nem nada disso, mas enfim, às vezes me perguntam o que é a Liama, enfim, Zapala, então conheçam Zapala. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Muito bem, aqui para as perguntas. Vamos lá. Os brasileiros assistem impassivelmente a uma briga entre uma criança geniosa, desnutrida, pele e osso contra um gigante. Está na hora dos mais velhos intervirem na gritaria que a criança manhosa e geniosa está a fazer, como o momento impõe. Pois eu concordo e ainda não tivemos uma clareza, assim, eu diria, de Brasília, do governo, enfim, todos os envolvidos, porque de fato o Brasil nessa briga com os Estados Unidos tem muito mais a perder. Essa é a realidade. A economia americana é muito maior do que a nossa, é a potência ainda hegemônica, militar, econômica, emite a moeda de reserva e não adianta a gente querer lutar contra isso. Até no conteúdo que a gente fez essa semana aqui para o Follow the Money, quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, código QR na tela, link na descrição do vídeo. A gente comentou e mostrei um gráfico bacana sobre como os Estados Unidos ainda são o país que tem mais investimentos diretos no Brasil. Então, para que brigar? Realmente, a gente tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Essa é a verdade. Nesta crise diplomática, o Brasil tem muito mais a perder do que os americanos. Mas ainda não vimos os adultos entrarem na sala. Na verdade, eu não sei se temos adultos para entrar na sala no Brasil, mas enfim. Estou realmente preocupado em deixar dinheiro em renda fixa no Brasil, qualquer valor que seja. Medo do STF levar a uma quebradeira de bancos ou até ocorrer algo semelhante a um confisco. Estou paranoico demais. Eu entendo a preocupação, mas eu vou dizer que no curto prazo, talvez até médio prazo, sim, está paranoico demais, porque eu não consigo imaginar, como eu deixei claro no vídeo sobre Lei Magnitsky e o Supremo, eu não consigo imaginar Banco Central, banqueiros, pessoas influentes, mesmo os políticos, eles vão se dar conta que o buraco é bem mais embaixo e que simplesmente desafiar a Lei Magnitsky, testar os limites da resolução do governo americano e ir para uma situação de sanções adicionais, como por exemplo, correr o risco de algum banco brasileiro levar uma multa, ou pior ainda, ser sancionado e ser de alguma forma obstruído
do sistema SWIFT, não poder transacionar com o restante do mundo, enfim, é um risco tão grande, porque as consequências são tão catastróficas para a nossa economia, o nosso sistema financeiro, como eu comentei naquele vídeo, eu não consigo imaginar que simplesmente eles deixarão que isso ocorra. Dito isso, eu não vejo problema e risco no curtíssimo prazo, médio prazo, de ter dinheiro no Brasil, renda fixa e risco de confisco também. Não, isso não vai acontecer. Aqui a palavra tem mais perguntas sobre isso, vou acabar voltando no assunto, mas confiscar dinheiro dos brasileiros é algo altamente improvável neste momento. Precisaríamos de uma deterioração tão grande, não apenas em crise diplomática, mas muito mais também na questão fiscal. Precisaríamos estar num cenário de fuga maciça de capitais, dólar acima de 7, acima de 8, o juro subindo, o governo não conseguindo colocar a dívida no mercado. Realmente é um cenário de piora fiscal, econômica, monetária tão grande para chegar o governo aventar confiscar dinheiro da população em larga escala. Então não imagino isso acontecendo. Quem sofre esse tipo de risco são pessoas públicas que estão batendo no sistema, criticando o regime. Essas sim correm risco, como já ocorreu em vários casos, não preciso nem aqui citar. Mas pessoas que não estão expostas e que não têm essa visibilidade pública, a população em geral, não vejo que está correndo risco. Realmente é preciso um cenário muito, muito, muito mais catastrófico do que o que temos hoje para justificar um confisco ou então para termos uma quebradeira de bancos. Não vai acontecer. No cálculo do PIB, é descontada a inflação? Sim, é descontada a inflação por meio do chamado deflator do PIB, que é muito próximo ao IPCA, mas não exatamente o IPCA, porque no PIB nós adicionamos as exportações, porém descontamos as importações. Então, os produtos que fazem parte deste mix precisam ser adicionados e excluídos caso não estejam no IPCA. Por isso que há uma leve divergência entre a inflação implícita no cálculo do PIB, que é o deflator do PIB, e o índice de inflação. Como funciona na prática a diminuição de reservas do Banco Central após as aquisições dos ativos financeiros dos bancos pelo afrouxamento monetário quantitative easing? Se o Banco Central adquire as hipotecas subprime, para quem ele vende depois? Para os próprios bancos, via de regra, para quem ele pode vender, porque a conexão do Banco Central com o sistema financeiro é com os bancos que estão conectados nele. Então, quando ele compra um ativo, ele cria dinheiro do nada, digita lá na conta de reservas 5 bilhões de dólares, acredita esse dinheiro na conta do banco e recebe o ativo e está lá registrado agora no balanço do Banco Central, o ativo hipoteca subprime e no passivo o crédito na conta dos bancos. Então aumentou tanto o ativo quanto o passivo do Banco Central. Esse é o balanço patrimonial, esse é o registro contábil. Quando ele vende um ativo para o banco, é simplesmente o inverso desta movimentação contábil. Ele vai baixar o ativo, então ele vai reduzir o ativo que está vendendo e vai debitar da conta de reservas do banco. Então o dinheiro agora que foi criado, ele é reduzido, ele é destruído, ele é debitado da conta do banco comercial. Então isso diminui tanto o lado do ativo quanto o lado do passivo do Banco Central. Então é o mesmo processo. Mas ele vende sim para o sistema bancário. Com a medida provisória do IR passando, o governo conseguiria rastrear lucro na venda de cripto se compra em uma corretora e vendo anos depois para outra? Todas as corretoras domiciliadas no Brasil, ou sejam elas estrangeiras, mas que tenham CNPJ no Brasil, elas já têm que divulgar ou passar para a Receita Federal desde setembro de 2018 a Instrução Normativa 1888, que obriga as corretoras brasileiras a então passarem uma série de informações que na prática é quase que entregar para a Receita Federal todo mês a sua base de dados com toda a informação de CPF, quem comprou, quem não comprou, quem vendeu, o quanto que tem de saldo, possivelmente alguma informação de para qual carteira enviou, se sacou. Então a Receita já tem muita informação à sua disposição. Não é essa medida provisória que vai mudar alguma coisa. Essa quantidade de dados nas mãos da Receita, isso já é uma realidade. Não é a MP que vai mudar isso.
A MP vai mudar a tributação, passa a ser 17,5% sobre ganho de capital, e não apenas 15%, e também elimina aquela isenção de até R$35 mil de vendas mensais de Bitcoin e criptos. Quais eventos políticos, sociais e econômicos seriam um gatilho para te fazer tomar a decisão de sair do Brasil? Sempre vem essas perguntas, até porque recentemente eu publiquei um vídeo sobre isso, e não são apenas eventos políticos, sociais e econômicos que fazem você tomar a decisão. Tem muita coisa por trás, tem questões familiares, pessoais, financeiras, enfim, tem uma série de questões. Para mim, hoje, já há motivos, para mim, por exemplo, para querer sair do Brasil. Já haveria motivos para isso. Não saio ainda por questões familiares, profissionais, societárias, enfim, uma série de motivos. E o que me faria tomar a decisão, talvez assim, cara, não dá mais agora, não vale mais a pena ficar no Brasil. Primeiro, uma escalada significativa da criminalidade, não que já não seja um absurdo a situação desumana que nós vivemos, mas precisaria uma escalada significativa da criminalidade, mais insegurança jurídica ainda, mais arbitrariedade. Para mim, a perpetuação do atual regime é um fator importante, possivelmente decisivo também nessa decisão. Então, acho que ano que vem é, sem dúvida, um momento para se acompanhar de perto. Mas eu diria isso. Agora, fator econômico, precisaria uma piora tão grande, assim, que... olha o Brasil, compara com a Argentina, outros países, a gente tem uma relativa estabilidade. Então, não seria muito pelo lado econômico o principal gatilho. Até porque a economia ela vai se deteriorando mais gradualmente, não é assim de imediato. De acordo com Justin Bons, fundador da Cyber Capital, prevê que nos próximos 10 anos o Bitcoin entrará em colapso devido à diminuição da recompensa aos mineradores. Você acredita que há algum fundamento nas suas afirmações ou só passa apenas de alarmismo? Apenas alarmismo. É impressionante como poucas pessoas pararam para estudar a fundo, sobretudo, como funciona a mineração e o ajuste de dificuldade da mineração. Aí está o X da questão, e é por conta deste mecanismo que é de uma genialidade incrível do seu Satoshi Nakamoto que o Bitcoin, a rede Bitcoin, seguirá operando independentemente do preço do Bitcoin e independentemente do custo de mineração. Porque a rede ela se autorregula, ela é automaticamente ajustada para dar conta de variações de preço, variações da recompensa dos mineradores, variações na matriz de custos, para que sempre se mantenha a rentabilidade da mineração, independente desses cenários externos, o preço do Bitcoin e o custo de mineração. Então, não vai fazer o Bitcoin colapsar por conta disso. Em relação ao Bitcoin, acredita que chegamos no topo do ciclo ou ainda há espaço para mais uma pernada de alta até o fim do ano, caso o Fed decida pelo corte de juros? Para mim, a pernada de alta, nesse exato instante, eu até estou gravando aqui na sexta-feira, 2h34 da tarde, o mercado está em polvorosa, é bacana essa palavra que o pessoal adora usar, em polvorosa. Na verdade, o mercado está bem excitado. Assim, hoje teve o discurso do Powell, que deu a entender que haverá corte de juros. Então aqui o dólar index caindo 1%, o SP500 testando aqui máxima histórica, subindo 1,5%, quase 6.500 pontos. O real também caindo quase 1% hoje, chegou a testar aqui nível de 5,40. Ouro subindo, o Bitcoin também subindo bem, estava caindo até o começo do dia, voltou a subir, já bateu 117 mil dólares de hoje. Então, o mercado assim em festa, já imaginando que o corte de juros está se aproximando. O ciclo que nós estamos possivelmente iniciando, ele consiste não apenas de corte de juros, mas também de a suspensão do QT. O que é o QT? O Quantitative Tightening. É o contrário do afrouxamento monetário. Esse é o aperto monetário. O Fed ainda está reduzindo o seu balanço. Diminuiu o ritmo, mas ainda reduz e está diminuindo a abundância de liquidez no sistema. E possivelmente o próximo movimento seja parar de vender ativos, então estanca o balanço, para de reduzir a liquidez, depois também começa a cortar os juros, e daqui a pouco volta até a comprar ativos. Não se surpreendam se o Fed voltar a injetar liquidez na economia. Então, para mim, nesse ciclo, sim, pode ter uma pernada de alta, sem dúvida. Tem a carta recente do Howard Marks está bem interessante sobre isso, como a gente pode estar talvez no início de uma bolha, de inflar uma bolha,
e nesse cenário tudo que é ativo é beneficiado, o Bitcoin inclusive. Embora eu sempre acredite que o potencial de valorização do Bitcoin seja superior à das demais classes de ativos que temos aí. Os austríacos consideram válidos os ensinamentos econômicos mainstream, aqueles que os estudantes aprendem nas universidades. Vocês aceitam ou rejeitam a microeconomia clássica, por exemplo? A microeconomia clássica, sim, é aceita. Acho que na microeconomia tem muito menos divergência, espaço para divergência, até porque as relações econômicas, as relações de causa e efeito, elas são mais autoevidentes do que quando se fala de macroeconomia. Mas até nesse ponto os austríacos costumam divergir porque não há na realidade não há uma separação clara entre macro e microeconomia. Se quando a gente fala de agregados e grandes variáveis que impactam o país como um todo, a economia, a gente tende a se referir a isso como macroeconomia, mas na verdade a macroeconomia impacta a microeconomia e vice-versa. Então, em realidade, não há uma separação entre o que é micro e o que é macro, embora a ciência econômica dominante faz parecer que sim, que há uma distinção clara. Mas, com relação ao restante da economia mainstream, eu diria que os austríacos, em geral, tendem a ser também mais... Eu não diria que são refratários ao mainstream, eles são mais críticos, mais analíticos e muitas vezes eles entendem melhor a economia mainstream do que o inverso. Porém, eu confesso que há alguns economistas da escola austríaca que tendem a ser refratários ao extremo e simplesmente rejeitam qualquer coisa que venha do mainstream. E muitas vezes tem insights interessantes. Tem insights da escola de Chicago que são importantes, tem insights da supply side economics, da economia pelo que olha pelo lado da oferta, os supply siders, tem coisa importante. Tem na escola de public choice, escolha pública. Então, é importante manter a mente aberta para as teorias em geral, não importando muito de onde elas venham. Claro que se vem de keynesianos, se vem da Unicamp, etc., a chance de estar equivocada é enorme, mas não dá para simplesmente barrar a análise desde o início. Não, se veio de lá, pode ignorar por completo, que não, com certeza não tem nada em nada e com certeza estará errado. Aí seria uma rejeição apressada, é preciso analisar, e por isso eu sempre mantenho a mente aberta. Até num vídeo recente que eu fiz sobre inflação, eu mencionei o que é um termo keynesiano, uma análise de Keynes sobre a demanda por moeda, que ele falava sobre a preferência por liquidez, quando a demanda por moeda vem da precaução em que você aumenta os seus saldos de caixa visando um cenário de mais incerteza no curtíssimo prazo. Esse insight dele está correto e muitos austríacos rejeitam esse insight, não, já que é keynesiano, ele fala de preferência de liquidez, aí fala de armadilha de liquidez, que aí está errado, então vou ignorar tudo o restante, está tudo errado. Não dá para ser assim. Então, e eu vejo às vezes esse comportamento entre os austríacos também. Porém, a verdade é que eu vejo o comportamento muito pior do outro lado, na economia mainstream, que tende a ignorar, a ridicularizar a economia da escola austríaca, quando o histórico de acerto de previsões e de análise dos austríacos é muito melhor do que o mainstream. Em tantos aspectos, crise de 2008, inflação da pandemia, o Bitcoin, preço do ouro depois quando caiu o Bretton Woods, o colapso do comunismo, União Soviética, assim, tem tantos acertos, cara, que simplesmente ignorar todo o corpo teórico e os economistas dessa escola de pensamento econômico é um erro crasso. Mas eu não me importo que ridicularizam, se eles desdenham. Não estou nem aí. Como o Banco Central paga os juros sobre reservas bancárias? Ele cria dinheiro para pagá-los? Sim, simplesmente cria o dinheiro e acredita lá. É possível dizer então que durante um forte aperto monetário o Banco Central tem que criar mais dinheiro para pagar os altos juros sobre depósitos, podendo aumentar a inflação? Sim, para a primeira pergunta, não para a questão da inflação, ou não necessariamente. Sim que ele acaba criando muito dinheiro, cria mais dinheiro para pagar os juros, e no caso do Fed, a gente vê essa criação de dinheiro e como isso está... Até vou colocar aqui para vocês neste exato momento. Vamos lá aqui, ó, Treasury Remittances. Treasury Remittances. Está aqui, ó. Já vou mostrar aqui na tela para vocês o que são as transferências de resultado do Fed para o Tesouro. Como o Fed passou a pagar juros sobre as reservas, criando dinheiro e que é uma despesa para o Fed está incorrendo em prejuízos e que já estão acumulados
em 240 bilhões de dólares. Este é o prejuízo acumulado do Fed e que ele ainda não passou para... Ele não chamou capital do Tesouro para cobrir esse prejuízo, porque o Federal Reserve é uma das únicas entidades no planeta que tem o privilégio de usar a sua própria contabilidade, então ele registra isso como um passivo negativo. Não é o patrimônio negativo, que seria o passivo a descoberto, não, ele registra um passivo negativo. É um negócio bizarro. Enfim, coisas de Banco Central. Agora, essa criação de dinheiro vai resultar em aumento das reservas bancárias, que faz parte da base monetária, e como eu mostrei no vídeo sobre inflação, vou colocar ele aqui em cima, aumentar a base monetária não resulta automaticamente em aumento do M2, que é a moeda que efetivamente está circulando na economia. E é essa que tem um potencial realmente inflacionário. A base monetária é potencialmente inflacionária se os bancos criarem dinheiro depois via expansão do crédito. Mas não é um movimento imediato, portanto, o Banco Central pode criar liquidez que não vai resultar em inflação, que é perda de poder de compra do dinheiro. A União Europeia apenas firmou o contrato por preferir abraçar os Estados Unidos ao invés de Rússia e China, ou foi um bom acordo para ambos? Nenhum desses acordos está sendo muito bom para as demais partes. E nem mesmo é bom para os Estados Unidos. É bom na visão do Trump. Para ele, na visão do Trump, o acordo comercial que ele tem assinado com vários países é positivo porque vai ajudar a reduzir o déficit comercial americano. Essa é a visão do Trump. Por essa ótica, sim, foi mais vantajoso para o Trump. Mas ambas as partes saem perdendo, mais americanos vão sair perdendo a longo prazo, não de imediato, mas essa é a política que o Trump está perseguindo, reduzir o déficit comercial. No caso da União Europeia, como qualquer outro país que não está ali no eixo Rússia, BRICS, etc., não tem muito o que fazer, não tem como se aliar à Rússia, à China, então é o Ocidente, é Estados Unidos. Não veria de outra forma. E todos os países estão um pouco nas mãos dos Estados Unidos no meio desta guerra tarifária, que é uma guerra meio unilateral, né? É o Trump impondo tarifas e pronto. E os demais países sendo obrigados, aí a parte correta, a reduzir as suas tarifas, as suas barreiras que também não são tarifárias, outras barreiras alfandegárias que não são tarifas. Isso é importante que elas sejam eliminadas. Mas o Trump não precisaria impor também tarifas. Michael Saylor tá mais para um real visionário ou a estilo Ike, que angaria entusiastas e depois estoura a bolha? Eu vejo ele como um grande visionário. Sem dúvida que ele às vezes erra e fala exageros, mas via de regra, o que ele está fazendo com a strategy e a ideia de usar o mercado de capitais, sugar essa liquidez do mercado de crédito americano e aplicá-la no balanço da empresa adquirindo bitcoins, para mim essa é uma sacada genial. Mas esse é um processo de anos, não é apenas de meses. Ele mesmo vem sofisticando a estratégia, tendo clareza sobre a estratégia, desde 2020, quando ele começou a comprar bitcoins. E a grande mudança ocorreu no ano passado. Eu fiz um vídeo sobre isso, muito extenso, está bem interessante. Vou colocar também o link aqui em cima, em que eu explico a estratégia dele. Mas ele realmente está revolucionando aí com essa ideia. E agora emitindo também as ações preferenciais, que é uma dívida perpétua que nunca precisa ser paga, o principal. É muito interessante o que ele está fazendo. E é uma pena que eu vejo até bitcoinheiros não entendendo o que ele está fazendo, mas do outro lado também, o pessoal do mercado financeiro tradicional está subestimando a inovação que ele está usando com esses instrumentos de renda fixa para trazer liquidez e comprar mais bitcoins e acumular mais e aumentar a quantidade de bitcoins por ação da strategy. Cara, é muito interessante. Isso não quer dizer que a empresa também não vai passar por ciclos, que não vai ter queda no preço da ação, que daqui a pouco o valor de mercado dela não vai estar abaixo do valor dos ativos, que é aquele múltiplo sobre o NAV, o Net Asset Value, agora está 1.5, já teve 2, já teve quase 3, já teve abaixo de 1, vai passar por ciclos. À medida que o Bitcoin passa por ciclos de preço, ciclos de mercado, a strategy do Saylor também vai passar. Então, podem esperar aí daqui a pouco uma queda fenomenal e o pessoal diz, pronto, vai estourar, acabou a empresa, a bolha vai para o espaço. Não é tão simples. Assistam esse vídeo e vocês vão entender. Acha que com a atual situação do governo pode acabar acontecendo um Collor 2.0?
De novo, não. Aquele Collor 2. Primeiro, o que foi o Collor? Eu acho que eu fiz um vídeo sobre o plano Collor, mas é preciso relembrar. Eu vou tentar, editor, lembra desse vídeo, coloca aqui, até a capa é o Collor. Mas aquela ideia que foi executada, eu falei à época e eu repito, é uma das maiores atrocidades em termos de política econômica da história do planeta. Congelar o dinheiro de toda a população, um confisco generalizado. Ah, não foi confisco, foi bloqueio, congelaram, depois devolveram. Devolveram, só que até hoje tem processo correndo na justiça. Cara, foi um absurdo, uma aberração completa. Mas aquilo foi uma tentativa de conter a hiperinflação que estávamos em vias dele, que acabou acontecendo da mesma maneira, mas foi uma ideia terrível, executada e que, obviamente, não acabou debelando a inflação. Hoje não tem ambiente para isso acontecer, não há necessidade hoje para acontecer isso. Com o nível assim que temos hoje de estabilidade do plano real da nossa moeda, mesmo com a inflação a 5%, com o nível que nós temos hoje do controle da emissão monetária, a própria separação que ainda há entre Banco Central e o financiamento do Tesouro, não há necessidade de levar adiante algo como um confisco. Então precisaria uma deterioração tão grande das contas públicas, fuga de capital, inflação disparando, câmbio decolando, é muita coisa ruim para acontecer antes de um cenário como esse ser plausível, porque isso é dinamitar o sistema, é acabar com o Brasil. Então, não tem porquê. O próprio sistema, o regime, não ganha com isso. Então, não vejo eles adotando essa política. Com o despacho do ministro Dino, Apple, Microsoft e Google teriam altas multas se cancelarem as contas do Alexandre de Moraes e, consequentemente, sairiam do Brasil. Pois é, aí que a gente começa. É aquilo que eu comentei antes. Quem é que tem mais a ganhar? Ou quem é que tem mais a perder? É o Brasil ou são as empresas americanas e os Estados Unidos? O Brasil, como fonte de receita de lucro para a maior parte dessas empresas de tecnologia, é peanuts, é quase irrelevante. Então, se chegar num ponto como esse do Brasil, de as empresas. Imagina uma Apple, uma Microsoft, ou Google, que tem mais conexão com os bancos porque fornece serviços de nuvem e tudo mais, sistema operacional, etc. Imagina uma Microsoft pensando, pô, o que eu vou fazer? Eu vou correr o risco de uma multa bilionária nos Estados Unidos, que é o meu domicílio fiscal de verdade, a minha sede é americana, ou vou correr de multa milionária ou bilionária em dólares, ou vou correr o risco de uma multa em reais num país que não é a principal fonte de receita, nem de lucro, e pode ser muito mais dor de cabeça. Bom, no extremo, a Microsoft vai dizer, quer saber? Beleza, me dá a multa aí, Brasil, ou vou fechar as portas porque para a gente não vale esse risco. Então é o Brasil que tem muito mais a perder nessa jogada. Eu não vejo, por mais que a retórica esteja sendo usada pelo Supremo, pelo governo, e claro que ajuda a ameaçar ou intimidar as empresas estrangeiras, o buraco é bem mais embaixo e elas têm muito mais a ganhar atendendo, ou têm menos a perder atendendo o governo americano e não o governo brasileiro. Se o governo brasileiro, o Supremo, realmente acredita que consegue peitar e ganhar nessa briga, é um problema. Aqui mais uma pergunta também assim, ó. Há um meio termo entre a ordem do Supremo e as sanções da lei Magnitsky? Até o momento, não estamos vendo este meio termo. Que seria necessário algum acordo, Em teoria, isso está sendo debatido nos bastidores, alguma espécie de acórdão. Não sabemos como isso vai se desenrolar, mas é o que vai ser necessário. Mas enquanto isso, nós estamos vendo as empresas brasileiras, até houve a notícia de cancelamento do cartão pelo Banco do Brasil. Os demais bancos certamente vão cancelar contas, bloquear. Se não vão divulgar publicamente, até porque não tem obrigação de divulgar isso publicamente, eles vão ter que sentar com o Supremo, já sentar e explicar, olha, a consequência aqui ela é potencialmente catastrófica, então não dá para a gente correr esse risco. Seria interessante manter 100% em ativos dolarizados com essa confusão brasileira, e aqui eu acho que eu concluo essa pergunta sobre o Brasil e tudo mais, e risco Brasil, que acho até eu acabei não... Eu preciso complementar a minha resposta de antes. Que perguntaram se dá para deixar em renda fixa, se tem risco de confisco, etc. Já falei que não, certamente não no curto prazo, precisaria muita piora. Mas como o Brasil é uma economia emergente, eu não tenho certeza do que vai acontecer, embora os incentivos, a teoria dos jogos me diga que
o cenário mais catastrófico eles não vão arriscar, porque no fim das contas seria pior para eles também. Mas enfim, como eu não tenho certeza do que vai acontecer, nem por conta da situação atual e da crise diplomática, e nem por conta de futuro, eleição do ano que vem e além, eu acho imprudente qualquer brasileiro que construiu patrimônio deixar todo o seu patrimônio no Brasil. Seja pelo atual governo, seja por um governo futuro, não importa. O Brasil é sempre uma incógnita e é sempre um risco maior do que países mais desenvolvidos, em que impera mais a lei, onde há mais segurança jurídica. Então, não dá para deixar todo o dinheiro no país, é preciso deixar algo fora do país sempre. Essa calibragem vai de cada um, mas se é possível deixar mais lá fora, para mim é sempre importante. E o momento atual que traz mais insegurança, traz mais. Assim, todo mundo fica desconfortável e com medo, alguns com mais ou com menos, é mais um motivo para não ficar com tudo aqui. Ah, então eu estou dizendo que vai acontecer alguma coisa catastrófica agora já? Não estou. Então eu estou dizendo que com certeza nada de ruim vai acontecer. Não, também não estou dizendo isso. Para mim, o plano é sempre precaução. Se esses são os riscos, e eles estão aí, são conhecidos, eu preciso ter um plano e já estar preparado caso o pior aconteça. Eu não torço para que o pior aconteça, eu não espero que o pior aconteça. Mas eu não vou ficar de braços cruzados, esperando a coisa acontecer e sem nenhum plano de contingência, sem nenhum plano B, sem nenhum preparativo. Não dá para correr esse risco. Para mim, esse é o ponto e por isso não dá para ficar 100% no Brasil. Simplesmente não dá. E para algumas pessoas isso é uma verdade maior ainda, especialmente pessoas públicas. Se inflação é diminuição do poder de compra, seria deflação o aumento do poder de compra? Sim. Se deflação é aumento do poder de compra, um bom governo não deveria ter meta de deflação? O problema é que não é... São dois problemas. Primeiro, a ciência econômica dominante prescreve inflação como um objetivo de política pública. Desvalorizar a moeda a um ritmo de aumento dos preços de 2% ao ano é uma política boa, correta para uma economia. Esta é a visão, estou sintetizando aqui a visão da economia dominante, isso nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Este é o primeiro ponto. Então não há embasamento econômico teórico para defender deflação. Só apenas do lado dos austríacos. Do lado do governo, como eles controlam o Banco Central, são donos do Banco Central, muitas vezes imprimem diretamente moeda, não é do interesse do governo abrir mão da inflação, porque esse é um imposto, é uma fonte de receita. A inflação é um imposto oculto. Inflação, assim como imposto, são roubos. E o governo usa deste artifício para também arrecadar mais, para pagar dívida ou dar o calote branco na dívida, que é o calote via inflação. Então não tem por que o governo abrir mão da inflação. E, especialmente porque ele é sempre o principal endividado numa economia. E se há deflação numa economia, a dívida em termos reais vai ficando mais pesada. Então como é que você alivia o peso da dívida para o governo? Tendo inflação. Então não há motivos para um governo abrir mão desta política inflacionária. E inflação é uma política inflacionária. Será que o encontro Trump-Putin foi mais produtivo que uma reunião do Fed? Pois é, né? Esse é um assunto que eu acabo não abordando mais tanto aqui no canal, geopolítica. Claro que eu abordo, acompanho de perto, mas primeiro porque não é a minha especialidade, eu preciso ler muito mais e me aprofundar muito mais para poder trazer esses assuntos com alguma análise mais aprofundada do que eu consigo fazer com economia, com mercados, investimentos, etc. Mas ainda assim eu acompanho pelo óbvio, o potencial de impacto no mundo é gigantesco e para mim esses são os maiores riscos. Não é ciclo econômico, não é um crash na bolsa, não é inflação, não é nem governo brasileiro, política Brasil. Para mim esse tipo de coisa, guerra mundial, é muito mais importante do que o restante, pelo potencial destrutivo do planeta, né? Mas a reunião recente, para mim, é mais uma evidência de que um acordo de paz está muito difícil. E é bem mais complexo do que o Trump imaginava. Ele já confessou isso publicamente, acho que até algumas coletivas de imprensa recentes ele falou sobre isso, que ele imaginava que fosse a guerra mais fácil de acabar, mas é muito mais complexa. Eu tenho dúvidas do quanto o Trump entende deste conflito das raízes, o quanto que ele entende do próprio Putin,
que não é nenhum conservador, não é um defensor dos valores conservadores, da direita, etc. Esqueçam isso. Se você pensa isso, por favor, isso é uma balela completa. Ele sim tem a sua visão imperialista de restaurar uma Rússia também mais hegemônica, uma potência na Europa, no mundo. É um poderio militar, sem dúvida que é, não comparado aos Estados Unidos, mas é uma potência nuclear. E no estágio atual do conflito, ele não tem por que ceder. Ele já domina os territórios. A Crimeia já foi anexada desde 2014. Os territórios do leste ele está dominando. Tem domínio completo? Não, mas está sendo ocupado e a Ucrânia não consegue expulsar as tropas russas daqueles territórios. E tudo que o Ocidente continua propondo e exigindo para um acordo de paz, segurança de garantia, devolver os territórios, nada disso o Putin vai aceitar, e hoje em dia, como ele tem a vantagem, ele tem o upper hand, ele que tem as cartas, não tem por que ele ceder. Então, para mim, o resultado dessa reunião, ele está sendo inútil, mas talvez o lado positivo é que está trazendo mais clareza para o próprio Trump sobre as reais intenções do Putin, a dificuldade de conseguir um acordo de paz, porque também a Ucrânia e a Europa não querem devolver os territórios, pelo óbvio, e não querem entregar os territórios. E, além disso, tem muito receio de uma nova investida do próprio, do Kremlin, do Putin, no restante da Europa, especialmente no leste, países bálticos. O pessoal lá tem receio e medo real de que uma invasão ocorra, por exemplo, na Estônia, na Letônia, na Lituânia. Realmente é algo muito sério e que a população desses países tem muita preocupação, é uma preocupação constante. Dito tudo isso, o que eu imagino neste momento, e que é o cenário mais provável, é que não haja nenhum acordo de paz, que a guerra siga se arrastando por mais tempo, os Estados Unidos sigam enviando munições, grana, assim como a Europa, para a Ucrânia seguir se defendendo, mas não a ponto de ganhar a guerra e conseguir expulsar de fato as tropas russas. Não vejo isso também acontecer. Precisaria mais armamento para conseguir isso ser feito. Ou então, e aí isso é uma guerra que pode se arrastar por vários anos, e aí vai ganhar quem durar mais, é a Ucrânia, é a Rússia. Quanto mais dura, quem é que sofre mais? A Ucrânia tem mais dificuldade a própria mão de obra, contingente militar, reservista, é muito mais difícil, uma população menor, porém tem mais apoio financeiro por conta de estar no Ocidente, ou estar sendo apoiada pelo Ocidente, pelos Estados Unidos. A Rússia tem mais contingente, tem um exército muito maior, mas também começa a sangrar mais financeiramente e sofrer economicamente. Quanto tempo a economia russa, o Putin, o regime consegue aguentar? Não sei, então pode se arrastar. Ou se conseguirem algum acordo hoje, dificilmente seria um acordo que não seja uma rendição parcial da Ucrânia. Vai entregar os territórios já conquistados pela Rússia, Crimeia segue sendo da Rússia, não tem nenhum tipo de garantia de segurança, tipo o artigo 5º da OTAN, esquece. Putin jamais vai aceitar isso. Então, muito complicado, e talvez esteja finalmente caindo a ficha para o Trump o quão complexo é acabar com essa guerra. Com a inteligência artificial, acha que é o fim da verdade? Estamos à mercê da narrativa que os poderes desejarem? Não acho isso, porque o conhecimento mais específico, mais especializado, não vejo a inteligência artificial tendo a superioridade. Talvez por conhecimento mais pro leigo, mais amplo, o que é de conhecimento comum, a IA consiga ajudar e muito, como já ajuda, mas aqueles que têm um conhecimento super específico, são super especialistas num assunto específico, numa área específica, não vejo hoje a IA conseguindo superar. Talvez esteja errado e isso mude daqui a alguns anos. Mas a verdade é que a própria inteligência artificial precisa ser checada. Não dá para simplesmente coloca no Grok, coloca ChatGPT, etc., pergunta e a resposta que a IA der, aquilo é regra, lei, e não dá para questionar. Não, por favor, questionem a IA também. Se você está assumindo como verdade pura IA,
o erro está com você. Receba a informação, mas também verifique, vá atrás. Como a Rússia conseguiu resistir às sanções impostas pelos Estados Unidos e o Brasil conseguiria fazer igual? Excelente pergunta, até para diferenciar. Primeiro, a Rússia ela está sendo sancionada por conta da guerra, desde 2022 pelo menos, mas ela teve indivíduos sancionados, figuras do regime, empresas do regime, empresas, bancos também sediadas na Rússia. Então, as reservas também foram congeladas, reservas do país, reservas internacionais foram congeladas. Então, há quase um bloqueio, um isolamento financeiro e econômico da Rússia, e isso está prejudicando muito o país, porém, ela está conseguindo contornar muitas dessas restrições, até de comércio, usando outros países. E aí tem muito da hipocrisia da própria Europa. Por exemplo, se vocês analisarem o comércio bilateral entre vários países menores ali na Ásia Central, Azerbaijão, Quirguistão, Geórgia, etc., esses países passaram a importar muito mais da Alemanha e de vários países na Europa. E por quê? Obviamente, a exportação desses países da Europa vão para esses países na Ásia Central, que servem apenas como intermediários para reexportar aquilo para a Rússia. Então, cara, na prática, continua o comércio. Além disso, no petróleo, derivados de petróleo, que a Rússia exporta bastante, petróleo, óleo diesel, gasolina, gás, parte do gás continua sendo fornecido para a Europa por meio da Hungria e muito do gás também está conseguindo ir para a China, mas especialmente petróleo. China e Índia comprando muito petróleo, a Índia foi tarifada aí pelos Estados Unidos. O Brasil passou a comprar muito óleo diesel da China, da Rússia, e comprava muito pouco. Então, tem muitos países que estão ajudando a manter as receitas de commodities, de petróleo, ainda elevadas, o que ajuda a financiar o regime e, portanto, a financiar a guerra do Putin. No caso brasileiro, nós, sofremos tarifas comerciais, que isso complica boa parte da pauta de exportação, não toda, já fiz vídeo sobre isso, vou colocar link aqui em cima, editor, se lembra, por favor. Mas a sanção que, além das tarifas, o ministro Alexandre de Moraes recebeu uma sanção que financeiramente isola, busca acabar com o Moraes, financeiramente, mas não com o restante da economia brasileira. Então não chegamos nesse nível de sanções que a Rússia chegou, e nem acho que vamos chegar. Por favor, a gente não está numa guerra, é uma crise diplomática, mas não vejo uma ampliação das sanções para abranger até mesmo empresas brasileiras como um todo. Vai ser coisa pontual se for algum banco, alguma coisa, porque está infringindo a lei Magnitsky, que está atingindo o Moraes. Mas não é a mesma coisa que a Rússia, tá? E também não há bloqueio comercial e econômico do Brasil. Já passamos do ponto de não retorno na degradação das instituições no Brasil? Ótima pergunta. É sempre uma preocupação, né? Saber em que pé estamos. Eu mesmo já fiz vídeo sobre isso. Pô, estamos mais próximos da Venezuela ou não estamos? Eu gostaria de acreditar que não. E é o cenário base que eu trabalho, que ainda há, sim, forma de evitar o cenário pior no Brasil e que as instituições não estão completamente degradadas e a situação é irreversível. Até porque se essa fosse a minha conclusão, certamente ou possivelmente ela não estaria mais no país. Então ainda vejo que há como consertar o rumo e restaurar as instituições. Mas é uma tarefa árdua e é preciso pressão de toda a população, da sociedade, de empresários, pessoas influentes, todo mundo. Para o investidor conservador, qual a melhor forma de fugir total do risco Brasil? Zerar Brasil, sair do Brasil, dar a saída fiscal, encerrar o CPF, cara, não tem outra forma. Bom, para fugir total, é isso. Bom, você não tem como sair do Brasil, continua aqui, tem empresa, etc., família, negócios. Você pode tirar o máximo possível do seu patrimônio. Aí você blinda bastante do risco Brasil e tem ele lá fora. Mas se é para fugir total, cara, sai do Brasil. Lula 2026, segundo a Quest, a pesquisa Quest aquela. O que esperar? Não entendo por que ele se beneficiou com tarifaço. Tem muita água para rolar. Pesquisas a essa altura do campeonato não dizem muita coisa. E eu vou evitar fazer qualquer previsão política, primeiro porque não é a minha área de especialidade, não é o que eu acompanho no dia a dia, mas eu sei que falta muita coisa, tem muita coisa para acontecer,
Então, não adianta uma pesquisa como essa, em agosto de 25, com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, esquece. Acho que não dá pra gente contar com isso. Quais os primeiros passos para começar a investir em dólar? Escolhi a corretora, mas estou perdido. Pô, eu diria, primeiro, fale com a Liberta Investimentos. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, o código QR na tela também. Aí você pode conversar com alguém da nossa equipe de assessoria para ajudar você a investir melhor, a tomar melhores decisões com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Então, é a melhor sugestão que eu posso dar, porque aí você terá o seu caso analisado, uma solução específica e customizada para você será dada, então acho que esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Por fim, última pergunta aqui provocativa, será que é um hater ou não? Por qual motivo você joga tanto contra o Brasil? Eu repudio esta pergunta porque tudo que eu faço aqui é justamente a favor do Brasil. Eu estou aqui colocando a cara a tapa, produzindo vídeos falando da economia brasileira, mostrando a situação fiscal, a realidade do dólar, do câmbio, da nossa economia, do mundo, da política, porque eu gostaria, quero e trabalho para que o Brasil não vá na direção de Argentina e Venezuela. É por isso, porque é o país em que eu vivo, onde eu nasci, onde eu tenho família, onde eu tenho negócio, eu tenho empresa, onde eu tenho patrimônio e eu quero o melhor para o meu país. E quando eu vejo que algo está errado, eu preciso apontar, não apenas para, que as pessoas tomem precaução, entendam o que está acontecendo e assim se preparem. E 2, para que a gente consiga resolver o problema. Quando eu mostro o fiscal que está degringolando, a dívida está subindo e que é maior do que o pessoal diz, não é porque eu acho bonito que eu estou torcendo contra, é para que caia a ficha na sociedade, que tem alguma influência, para que caia a ficha no Congresso, nos políticos, no Executivo, não tenho muita esperança, mas que o pessoal entenda, cara, isso vai levar o Brasil para o brejo. Assim a vaca vai para o brejo. Então esse é o objetivo. Eu jamais vou torcer contra o Brasil. Eu espero o melhor e espero que as coisas não piorem. Mas, dadas as políticas que estão sendo tomadas, dado o norte que este caminho está tomando, que esse governo está tomando, o caminho que o governo está tomando, não tem como eu achar que a coisa vai dar bem. Se estão tacando gasolina e fogo, cara, não vai ter nada. Não. Não se preocupem que não vai pegar fogo. Não, vai pegar fogo. Seria uma ingenuidade da minha parte, vendo a situação, eu simplesmente concluir, não, quer saber, não vai ter problema. É só gasolina e fogo. Esquece. Vai dar tudo certo, não vai pegar fogo. Fiquem tranquilos. Não dá. Isso seria juvenil, seria imprudente, seria arriscado, seria errado da minha parte. Por isso, então, eu torço pelo Brasil, eu vou seguir apontando os problemas, identificando as causas, os culpados, para que a gente possa corrigir a rota e aí sair desse risco sempre presente, Venezuela e outros regimes autoritários e que acabam sempre dando no pior para a população, especialmente os mais pobres, que no fim das contas são os que mais sofrem. Quem tem patrimônio, quem tem dinheiro, acaba sobrevivendo, consegue se proteger, vai embora do país, tira dinheiro e pronto. Mas aqueles que ficam são os que vão acabar sofrendo mais e é isso que eu quero evitar, sobretudo. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Espero que tenham gostado de mais um. Desfrutem deste domingo com suas famílias e com seus amigos. Espero ter lavado as louças e voltamos no próximo Responde. Valeu, obrigado, até mais.